pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lola, ou a doida que foi ao pé na China, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês, ou do meu pesadelo. Vocês decidem. Antes de começar, eu queria agradecer pela Pri por me dar esse espaço pra contar a minha história e também pra alertar vocês um pouquinho sobre como funciona o au pair na China e os cuidados que você precisa ter quando você decidir embarcar nessa. Então, vamos lá. Tô com uma cola aqui, porque, gente, impossível lembrar dessa novela inteira só de cabeça. Tudo começou em 2013, quando eu decidi que eu ia sair do Brasil. Eu comecei a pesquisar intercâmbios baratos, e um desses, que eu achei que fosse mais possível, com o tanto de dinheiro que eu tinha no banco, foi o au pair. E aí, eu tava começando a faculdade, meus pais me obrigaram a continuar, e aí, nesse meio tempo, eu me inscrevi pros Estados Unidos, eu me inscrevi pra Holanda, eu pesquisei um tanto de lugar, e no fim, quando eu já tava online, já tava no fim da minha faculdade, tava pronta pra ir, uma moça apareceu no grupo de oferecimento de família falando: "Ei, você quer ir pra China de graça?" Eu olhei, no banco tinha, sei lá o que, uns R$2. Eu pensei, gente, de graça? Como será isso? E aí eu comecei a conversar com essa moça. Ela conversou um pouquinho, sei lá, 1 hora mais ou menos comigo, e no fim ela falou: "Olha, eu tenho uma família pra você. Eu acho que seu perfil se enquadra perfeitamente e eu queria que você fosse pra China." Eu pensei, gente, eu nunca nem pesquisei a China. No alto da minha ignorância, eu fui lá e joguei no Google, tipo, melhores lugares na China. Eu apareceu Xangai e eu falei, Xangai. E aí ela falou: "Perfeito, eu tenho uma família pra você em Xangai. Quando você pode ir?" Aí a gente marcou a entrevista, foi tudo muito rápido. No fim eu tive 2 semanas pra me demitir, juntar tudo, pegar minhas malas e ir embora. Só que o problema é, eu fui a primeira pessoa aqui do Brasil com quem essa pessoa da agência lidou. Ela não sabia que a gente precisava de um visto pra passar pelos Estados Unidos. Ela me compra uma passagem passando por Nova York. E aí acabou que eu consegui o visto de trânsito, que não foi o de trânsito, eles me deram o de turismo, mas tipo no dia do embarque. Foi, sei lá, umas 5 horas antes do embarque. E quando eu tava lá, o moço do consulado americano falou: "Olha, eu tenho certeza que tudo vai dar certo com você, mas se alguma coisa der errado, se isso for tráfico humano, alguma coisa assim, eu quero que você avise o consulado que você está indo antes, pra eles terem certeza, pra ter alguém que sabe que você tá chegando lá e alguém pra confirmar que você chegou, porque isso pode ser alguma coisa ruim ou pode não." E tipo assim, era minha primeira viagem internacional, minha primeira grande viagem, eu tava indo sozinha, eu não sabia uma palavra de mandarim, e aí eu vejo um cara do consulado falando isso pra mim. Meu coração tava explodindo. Graças a Deus minha mãe não tava nessa parte, porque ela teve ficado do lado de fora, mas foi assustador. E mesmo assim eu fui. Eu fui totalmente imprudente, fui louca, mas eu fui. E em Xangai, eu fiquei boba, porque a casa era enorme, tinha uma empregada na casa, a família, e tinha uns 5 andares na casa, um andar era só meu, tinha academia, tinha tudo que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive um quarto só meu. E eu fiquei chocada com tudo aquilo, era uma realidade totalmente louca. Eu acordei e tinha gente falando chinês, tipo mandarim comigo. Foi muito louco. A gente começou num jeito muito legal, só que depois de um tempo, fui dando 1 semana, fui dando 2, eu tava tipo, gente, mas cadê o meu schedule, né? Era pra ter horário pra trabalhar. Eles nunca me deram um schedule. Nunca falaram quando eu tinha que começar, então eu começava às 7 da manhã, terminava às 7 da noite quando as crianças iam dormir. Eu tava ficando muito cansada. Conversei com a agência, pedi pra ajudar. Era pra ser um intercâmbio de 3 meses, e as crianças iam estar de férias em 2 desses meses. E aí que eu descobri que nas férias a gente trabalhava o dia inteiro sem receber nada, além do combinado. Então foi muito exaustivo. E só no último mês que eu tive liberdade de viajar e tudo mais, mas isso foi uma ótima oportunidade para poder conhecer o tipo de intercâmbio que eles propõem como au pair na China. Porque lá você não vai cuidar das crianças, dar banho, levar pra escola, essas coisas. A única coisa que eles querem é que você brinque com as crianças e ensine inglês. Então tudo que você vai fazer é pra poder incentivar as crianças a aprenderem inglês. Então essa foi
foi uma ótima oportunidade. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei pela China, me apaixonei pela cultura, me apaixonei pela língua e eu falei, eu quero mais disso. E aí, foi o meu erro. Porque se eu não sofri o bastante na primeira, sabe, na primeira família trabalhando esse tanto, eu sofri tudo na segunda. Porque eu cheguei na família, era só uma criança, eu pensei, tudo bem, vai ser mais fácil, né? Porque a outra tinha duas crianças e era um pouco difícil, agora com uma fica melhor. Não ficou. Eu tinha uma criança de 7 anos. Essa criança tinha sérios problemas. Os pais eram mais velhos, eles queriam tratar a criança como se eles fossem os avós dela, não os pais dela. Então eles permitiam tudo. A criança batia nos pais, a criança me batia. Quando ele via que a atenção não tava nele, ele tinha que fazer alguma coisa. Em 2 ou 3 ocasiões, ele jogou o chinelo na minha cara. Uma vez ele tirou sangue da minha boca. Ele era muito agressivo, ele dava tapa na mãe, dava tapa no pai. Ele tinha um comportamento muito, muito estranho. Uma vez a gente tava brincando, do nada a criança levantou e deu um chute. Não fazia sentido nenhum, sabe? Ele tinha esses descontroles. Eu fiquei muito nervosa quando eu tava trabalhando com essa família, porque essa família respeitava os horários. Eles sabiam a hora que eu tinha que começar, sabiam a hora que eu tinha que terminar. Depois de muita conversa, claro, com a agência, a gente conseguiu acertar os horários direitinho, mas a mãe fazia uma pressão psicológica. Às vezes, quando eu tinha que sair, porque eu tinha dia livre, aí eu ia sair, ela pedia pra criança ir na porta, chorar e pedir pra eu voltar mais cedo, voltar antes da hora dele dormir, porque ele queria me ver. É uma coisa muito sinistra, sabe? Como você fala não pra uma criança que tá chorando, agarrada na sua perna, pedindo pra você voltar. A criança também tinha sérios problemas, porque ela não aceitava limite. Quando tava no meu tempo livre, ele continuava batendo na porta, socando na porta, falando que não era educado, ficava com a porta trancada. Eles não me deixavam ter um tempo livre em paz. A mãe era super controladora. Ela sabia quando eu secava ou não as minhas calcinhas, quando eu lavava ou não, sabe? Porque não pode lavar junto na máquina pra eles. E aí eu ou lavava tudo de uma vez ou secava no meu quarto. Ela sabia isso. Ela sabia exatamente a hora que eu ia dormir. Teve um momento que eu tive que começar a colocar pano debaixo da porta, porque mesmo não fazendo barulho, ela sabia quando eu tava indo dormir, quando eu não tava. E na China já é um pouco difícil, porque todas as famílias vão ter um toque de recolher. Todas elas vão impor, geralmente é tipo entre 10 e 11 horas. E a minha deixava até 11h30, mas mesmo assim era tipo no laço, senão tinha aquela briga, aquele desconforto. A pior parte dessa família era essa criança, porque os pais não queriam dar limite, eles queriam que eu fosse a mãe dele. A criança começou a ficar, além de agressiva, ela começou a ficar abusiva. No início eu achava que eu tava doida, porque né, minha criança tinha 7 anos, como é que eu ia pensar que isso tava acontecendo? Mas a minha criança começou a me tocar. Tinha vezes que ele falava, eu deixei o copo cair, vai lá, me ajuda. E aí ele abaixava e encostava em mim, onde ele não devia. E aí eu ficava tipo, não, velho, tô doida. Claro que ele não fez isso, gente. Não. Depois de um tempo começou a ficar muito constante. Ele fingia que machucava, e aí eu tinha que pegar ele no colo, abraçar assim, e ele ficava meio que afundando a cara no meu peito e essas coisas. Eu comecei a ficar meio tipo, gente, é coisa da minha cabeça ou não? Até que um dia ele encostou na minha vagina. E aí eu fiquei muito sem ação, porque você não espera uma coisa dessas. E eu não sabia o que falar, o que fazer. Eu contei pra minha família, eu contei pra agência e ninguém sabia o que dizer, o que fazer. E a gente foi chegando num ponto, foi fazendo isso por um tempo, aí eles decidiram viajar de férias, acharam que também ia ajudar no clima e tudo mais. E era um feriado muito longo, que era o Ano Novo Chinês. E aí primeiro a gente foi num paraíso. Foi o melhor resort que eu já fui na minha vida. Era uma ilha maravilhosa. Eu fiquei separada da criança, então a criança dormia com os pais e eu ficava num quarto com a criança pequena, uma outra criança, que tinha uns 10 anos, mas que era o primo. E aí ele dormia numa cama, eu dormia na outra, e a gente ficava num quarto separado. Foi maravilhoso esse tempo, porque eu não ficava com a criança. Então eu consegui desestressar um pouco. Só que depois disso, dessas férias no paraíso, eles me levaram direto pro inferno. Pra um lugar onde eu não tinha conexão com a internet. Eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nada pra fazer. Era no meio de uma fazenda que não tinha nem banheiro. Eu tava desesperada porque eu não tinha contato com a minha família. Todo mundo saía durante o dia pra comemorar em outras casas de carro e eles me deixavam sozinha nesse lugar que não tinha nada. Eu só podia ficar lá olhando pro nada, esperando
a família chegar, igual um cachorro em casa mesmo, só olhando da janela esperando a família chegar pra fazer alguma coisa. Depois disso, a gente foi pra uma outra casa e, tipo assim, a viagem de férias, que era pra durar 7 dias, acabou durando uns 2 meses. E aí, quando a gente foi pra essa outra casa, que a gente ficou mais ou menos um mês, a situação foi começando a ficar mais caótica ainda. Porque eu ficava com a criança o dia inteiro, a criança não tinha mais controle nenhum. Ele tentava me tocar de todos os jeitos, eu tinha que gritar com ele várias vezes. Ele teve um dia que ele deu um surto, ele rasgou todos os livros infantis que tinha, ele quebrou as coisas, ele quebrou os brinquedos. Ele começou a ficar muito agressivo. E aí, nesse dia, ele me tocou de novo. E eu tive uma crise de pânico. Eu tava com a avó, que não me entendia porque ela só falava chinês, mandarim. Eu tava com essa criança. E eu comecei a chorar desesperadamente. E nessa última casa eu tinha Wi-Fi. Eu liguei pra minha irmã e eu fiquei tipo, Jéssica, eu não consigo mais. E eu tava tremendo, chorando. E a avó começou a ficar assustada porque ela não me entendia. E aí, quando eu conversei de novo com a criança, eu falei com ele: olha, isso não pode continuar. Eu vou embora porque você não consegue me respeitar. E eu tive a conversa mais assustadora que eu não sei nem como explicar essa conversa, porque uma criança de 7 anos olhou pra mim e me disse: eu gosto de tocar e eu sinto que eu estou voando quando eu toco bundas e vaginas. Claro que ele não falou essas palavras, né? Ele só gesticulou pra mim e aí ele começou a rir e eu fiquei chocada. Eu tava muito preocupada na época. Eu perguntei se alguém tinha feito alguma coisa com ele, se a última babá tinha feito alguma coisa, tinha tocado nele, ou se alguém da família, alguém da escola. E ele só ficou rindo pra mim e falou: não, eu fiz isso primeiro com a primeira babá e ela não percebeu, então eu continuo fazendo. E ele continuou repetindo isso, e rindo, e rodando o quarto, e rindo. E eu tava desesperada nessa casa e eu não sabia mais o que fazer. Quando a mãe chegou, eu contei. Ele reafirmou na frente dela e ela riu e falou: ah, ele só tá brincando. É só uma criança, mas tipo assim, eu era tocada todos os dias, não importava o que eu fazia, eu não sabia mais o que fazer, porque depois de um tempo você não sabe mais o que fazer. A agência não podia me ajudar porque eles não sabiam o que fazer, a família não sabia o que fazer, e eu comecei a chorar. Eu falei: eu preciso ir embora daqui, eu não sei mais o que eu tô fazendo nessa casa. Detalhe, essa casa era a casa da mãe da minha hosta, e na primeira vez que eu fui ao banheiro da casa dela, eu demorei tipo, sei lá, uns 5, 7 minutos, ela bateu lá, pediu pra eu sair. Quando eu saí, ela perguntou: o que você tava fazendo no banheiro? E eu olhei pra cara dela, tipo, minha senhora, tava fazendo o que eu devia fazer, que é isso? E aí ela falou: eu acho que você fez cocô e eu não gosto que você faça cocô na minha casa. As pessoas não podem fazer cocô na minha casa porque eu não gosto do cheiro de cocô. E aí eu fiquei tipo, ok, o que você quer que eu faça? Aí ela me disse: quando você sentir vontade de fazer cocô, você sobe a colina e aí você vai num banheiro público que tem lá em cima, que era tipo subir uma escada, depois a gente subia um morrinho e ia no banheiro público. E eu tive que fazer isso todos os dias. Às vezes tava, sei lá, umas 11 horas e eu falava: meu Deus, preciso ir ao banheiro, que eu vou fazer? Eu não podia ir ao banheiro. Depois de passar um mês nessa casa, eu não conseguia mais. Eu tava destruída. Não tinha mais o que fazer, sabe? Eu tentava de tudo. Eu limpava a casa, mesmo sabendo que não precisava. A mãe adorava dar uns perdidos em mim. Ela falava: ai, você fica com minha criança aí por, sei lá, 1 hora, que eu preciso fazer uma coisinha muito importante. Aí voltava depois de 5 horas com sacola de compra e unha feita. Ela deixou esse primo ir pra casa. Esse primo que ficou comigo no hotel, ela deixou ele ir pra casa. E aí por um mês eu fiquei cuidando de 2 crianças ao invés de uma. Eram umas coisas muito sinistras que aconteciam, que eu ficava tipo, gente, eu não deveria estar fazendo isso. Eu estou fazendo isso de boa e mesmo assim ninguém me ajuda nesse inferno. Porque não é possível que você tenha que aceitar ser abusada. E quando eu falei isso pra agência, eles disseram que eles não podiam fazer nada porque eu era feia. Eles disseram: olha, desculpa, mas você é negra, você é gorda, então é muito difícil pra gente arrumar outra família pra você. E eu fiquei muito horrorizada, porque você não deixaria ninguém sofrer isso, você não deixaria ninguém passar por isso, sabe? Pra encurtar a história, eu acabei falando que eu não ia continuar nesse programa. E aí eles disseram que eu tinha que pagar pra sair. E mesmo assim foi uma situação muito estranha, porque o dono da agência foi lá e ele ficou me pressionando, perguntando se eu ia ser uma boa menina ou não, se eu ia continuar trabalhando ou não. E eu juro que eu me senti num filme. Eu olhei pras pessoas, eu fiquei desesperada, fiquei tipo, Deus, o que eu faço? E aí no fim eu tive que pagar 4.000 yuans,
que na época eram tipo uns R$ 2.000, pra pegar meus documentos de volta. Porque no início eles falam que eles precisam do seu diploma e da carteira de identidade, uma coisa assim, pra comprovar, pra poder fazer a inscrição na universidade, que era mentira, claro. Muito inocente. Aceitei, acreditei. Não passaporte, eu nunca entreguei o passaporte, claro, mas o resto eu precisava do meu diploma, eu entreguei o original e eu queria a minha carteira de motorista, eu queria minhas outras coisas, então eu paguei 4.000 yuans pra quebrar o contrato e saí de lá. E aí a gente foi no KFC, eu tava com um pacote de dinheiro, eu entreguei o dinheiro, eles me entregaram o pacote de documentos, eu conferi tudo e saí de lá, excluí todo mundo e nunca mais deixei ninguém saber onde eu tava. E foi essa a minha aventura. Acho que eu tive um pouco de tudo, eu tive medo, eu tive felicidade, eu encontrei muitas coisas lindas, eu adoro a cultura chinesa, eu adoro o mandarim, eu adoro a comida e as tradições e tudo, mas não foi uma experiência como au pair que me encheu os olhos, não. A primeira casa, depois que eu passei a segunda, a primeira pra mim foi maravilhosa. Pra mim era sonho. Eu encontrei outras meninas lá que tiveram experiências boas, outras que tiveram experiências terríveis. Eu ajudei a menina a fugir de casa. Foi uma montanha-russa. É por isso, hoje em dia, no início eu falava muito sobre au pair, eu falava muito que é pra todo mundo, mas depois de tudo que eu vi, hoje em dia eu me dedico a sim falar sobre o intercâmbio, porque eu acho que vale muito a pena conhecer o au pair e conhecer a China. São duas coisas que eu apoio muito, o programa de au pair e a China, mas quando se trata de au pair na China, eu tento explicar para as pessoas como é, como funciona, o que você precisa saber para ir para lá. Primeiro você precisa saber que a China é racista. Por ser uma das primeiras brasileiras a ir para lá como au pair, eu comecei a falar sobre isso no YouTube na época, era em 2017, muitas meninas me mandaram mensagem, eu sempre repassava pra agência e eles sempre falavam pra mim: olha, a gente não pode aceitar meninas mais negras que você, não tem colocação pra elas. Eu preciso sempre falar isso pras pessoas. É um país racista. Se você é negro, pensa muito na sua saúde mental antes de aceitar, porque não é fácil. Eu passei um ano lá e foi muito difícil, muito difícil. Então pensa muito na sua saúde mental antes de aceitar esse desafio. A segunda coisa, eles são homofóbicos. No treinamento, eu não tive treinamento na primeira família. Eu saí do aeroporto, primeira viagem internacional, pá, bati na primeira casa. Mas na segunda eu tive treinamento e a moça falou coisas assombrosas sobre homoafetivos. Claro, né, eles não sabem que eu sou do Vale, mas enfim. Ela disse que gays e pedófilos eram a mesma coisa. Então esse é o ponto de ignorância que eles podem ter. Então eu sempre falo, se você é LGBT, ou você não vai, ou você saiba que você vai ter que esconder. Claro que durante a noite e tudo mais eu saía, eu aproveitava bastante, eu saía com meus amigos gays. Eles têm um grupo muito legal de LGBT lá, tem várias coisinhas que eles fazem. Só que você tem que saber que dentro de casa você vai esconder isso, você vai voltar pro armário. Então é outra coisa que eu sempre alerto as pessoas. Outra coisa é, eles são gordofóbicos. Parece que é um inferno, né? Mas enfim, eles são gordofóbicos. Eu ouvia o dia inteiro, todas as vezes, o quão é feio ser gorda. Minhas crianças falando que não queriam ser gordas. A mãe uma vez falou: se você continuar comendo assim, você vai ficar gorda igual a Lola. Então, gordofóbicos também. Se você é gorda, você não aguenta isso. Ninguém merece passar por isso, gente. Então, se é demais pra sua cabeça, não vai pra China. Mas enfim, eu sempre falo pras pessoas que querem ir o seguinte: fiquem por 6 meses. Eu sei que a tentação é grande de um ano, porque você ganha passagem de ida e de volta, o reembolso, não a passagem na hora, mas 6 meses você aguenta. Por 6 meses você pode passar o inferno, por 6 meses tá tudo bem. Agora, ficar um ano no inferno, num país que você não gosta, com comida que você não gosta, com pessoas que você não gosta, com cultura que você não gosta, ninguém aguenta. Então, tenta 6 meses, ou 3, se você puder arcar com as 2 passagens. E aí, se você gostar, beleza, você estende. Se você não gostar, você vaza. A segunda coisa é, sempre leve um dinheiro pra volta. Deixe claro que você tem dinheiro. Porque se você fala que você tem dinheiro, eles não vão pisar em você, porque eles sabem que se você estiver irritado, se você não gostar, você vai pegar sua mala e você vai embora. E o último é pesquise. Você tá indo pro outro lado do mundo, então pesquisa muito, pesquisa cultura, pesquisa transporte, pesquisa alimentação, pesquisa horário de coisas, sabe? Pesquisa, porque você precisa saber as coisas pra entender melhor qual tipo de agência você vai querer, se é uma que vai fornecer a universidade, se não é. Enfim, você precisa saber. Então pesquise muito. Se você decidir depois de todas essas coisas, todo esse inferno, se você decidir, pode contar comigo, pode me pedir ajuda.
ajuda, eu tô sempre aberta, tirando dúvidas de todo mundo lá no Instagram. Inclusive, eu falo sobre isso no Instagram, meu Instagram é basicamente só China. E é isso, gente. Hoje em dia eu sou au pair na França. Eu tô numa família maravilhosa, então acho que algum deus das au pair, ele me ouviu e me abençoou. E é isso. Muito obrigada, Pri, de novo, por ter me deixado contar a história. Eu espero que vocês tenham histórias melhores que as minhas. E um beijo. Boa sorte. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você é ou foi au pair e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!